Olá, acadêmicos do curso de Pedagogia da Uniaselv, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Elaine, tutora externa responsável pela turma, e estou aqui gravando este vídeo hoje para passar algumas orientações sobre o estágio obrigatório 2. Bom, vocês já devem saber que a partir de agora todos os estágios devem ser feitos no modelo presencial. Então, aquele modelo da pandemia que vocês já estavam habituados não existe mais, tá? Agora é obrigatório que o estágio seja presencial. Então, muito importante, sigam as orientações que eu passo por aqui, tá? Por meio deste vídeo. É claro que todas essas orientações eu também passo nos nossos encontros virtuais que acontecem nas terças-feiras à noite, tá? Mas o intuito da gravação desse vídeo é justamente atender aí, chegar mais próximo dos acadêmicos que não conseguem participar dos encontros virtuais, tá bem? Além deste vídeo, né, que eu estou gravando, também eu vou sempre compartilhar ali no grupo da turma, tá? Todas as orientações. Aí eu vou compartilhando gradativamente sobre cada uma das etapas do estágio, certo? Então, tá, gente? Fica aí a orientação que vocês assistam esse vídeo, né, e consigam dessa forma saber se informar melhor sobre o que fazer ao longo do estágio. Bom, primeiro eu já começo aqui passando, né, algumas orientações acerca do estágio presencial no que diz respeito à carga horária, tá? O total do estágio ali são 150 horas, porém, o que vocês farão? Vocês farão 20 horas aula de observação em sala de aula e 20 horas aula de regência nessa mesma sala, ok? É claro que antes, né, de vocês fazerem essas observações e depois essas regências, vocês precisam primeiro entrar em contato com a escola e definir uma escola para fazer o estágio. Nesse momento de escolha da escola, vocês podem e devem contar aí com as informações do polo, tá? Então, o polo de cada um, tá? De cada uma aí, deverá te orientar, tá? Então, acadêmico, acadêmica, vocês podem, então, perguntar no polo se o polo já tem parceria com alguma escola aí da cidade, tá? Para fazer essa indicação, para ficar mais fácil aí que vocês consigam entrar em contato com determinada escola, certo? E importante dizer, tá, gente? O estágio curricular 2, ele contempla os anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, do primeiro ao quinto ano, tudo bem? Então não confundam a etapa, não é na educação infantil, não é no ensino médio ou qualquer outra etapa da educação, é anos iniciais do ensino fundamental, tá? Primeiro ao quinto ano. Então, gente, a partir, né, da definição da escola, né, ali que você vai fazer o estágio, você já precisa apresentar os documentos, tá, necessários para iniciação do estágio presencialmente na escola. Tudo bem? Aqui só destacando, tá, nesses slides, vocês podem ver que já estão ali lançadas as datas que temos específicas dos encontros virtuais para falar sobre o estágio, tá? Então, o nosso próximo encontro virtual é no dia 6/9, específico sobre o estágio, mas eu já aviso, tá? Que em todos os encontros virtuais eu tiro dúvidas, né? Faço aí as explicações sobre perguntas, dúvidas, questionamentos que surgem, tudo bem? Então, sempre ali no início do encontro eu priorizo aí sanar essas dúvidas, certo? Então, vocês estão todos convidados aí para participarem, para acessarem o encontro virtual. Façam um esforço, e principalmente nesses dias aqui, né, que eu estou divulgando, que vocês podem observar que nós temos aí um encontro específico para falar sobre o estágio, tá? Então, será lá no dia 6 de setembro, dia 4 de outubro e também no dia 1º de novembro. A socialização do estágio, ela vai ocorrer no período do dia 22/11 a 6/12, tá? Então, aí quando a gente estiver mais próximos aí dessas datas, eu vou divulgar certinho, tá? Como que vai funcionar, como que nós vamos fazer aí essas socializações nos encontros virtuais. Bom, além, né, das orientações de praxe, né, que vocês entrem na trilha de aprendizagem, né, acessem os materiais, as informações que estão lá, eu também vou compartilhando lá no nosso grupo de WhatsApp da turma,
tá? Os modelos dos trabalhos que vocês precisam postar em cada etapa, certo? Então leiam, tá? As diretrizes do estágio, façam a leitura de tudo que está lá na trilha de aprendizagem, tá? Plano de ensino, então tudo isso está à disposição. Sejam curiosos, curiosas, tá? Explorem os recursos que a Uniaselv fornece para vocês, tudo bem? Aqui, então, eu quero destacar o que vocês vão fazer ao longo do estágio. Então, na primeira etapa, vocês têm que elaborar o projeto de estágio e seus anexos, tá? Então, o que serão os anexos? É o roteiro de observação e os planos de aula, tudo bem? Esses planos de aula, eles devem ser desenvolvidos ali durante o período que você estiver fazendo a observação em sala de aula, tá? Então, gente, assim, esclarecendo, antes de eu começar aqui a detalhar cada uma das etapas, o que vocês precisam fazer? Então, inicie ali a conversa com o polo, ver se o polo tem alguma indicação de escola. Se o polo tiver, melhor. Se o polo não tiver, aí o próprio acadêmico, a própria acadêmica precisa correr atrás aí de uma escola que tenha essa oferta dos anos iniciais do ensino fundamental. Conseguiu, então, encontrar uma escola que aceite que você faça o estágio? Então, você vai chegar na escola com a carta de apresentação, tá? E também com o termo de compromisso. A carta de apresentação e o termo de compromisso, eles estão disponíveis lá na trilha de aprendizagem. Então, o próprio acadêmico precisa emitir e imprimir esses documentos. Imprime a carta de apresentação, preenche com seus dados e leva até a escola, certo? No primeiro dia que você for até lá, você entrega essa carta de apresentação para a pessoa que te receber, certo? Também você imprime o termo de compromisso 3 vezes, tá? Então, você vai pegar o termo de compromisso, que ele é composto por 3 a 4 páginas, e vai imprimir 3 vezes esse termo. Então, 3 vias. Uma via você vai colocar, né, ali, você vai levar na escola e deixar com a escola, tá? É importante que você leve essas 3 vias primeiro, peça que a escola carimbe, assine, tá? Então, colete a assinatura ali do diretor, né, da diretora, do responsável pela escola, tá? O carimbo também é fundamental. E aí depois, né, que você conseguir coletar essas 3 assinaturas, né, que são 3 vias, né, e esses carimbos, né, nessas vias respectivamente, você vai deixar uma via na própria escola, tá? Esse termo de compromisso na própria escola. Um outro, né, a outra via do termo de compromisso você fica com você, acadêmico, acadêmica, para você guardar, para você manter. E a última via você entrega no polo. Gente, importantíssimo, não se esqueçam de entregar, tá, essa via do termo de compromisso no polo para que o polo faça o lançamento, o registro desse termo de compromisso lá no sistema. É o polo que precisa fazer isso para formalizar que você está iniciando o estágio. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é isso, entrar em contato com a escola, levar carta de apresentação, termo de compromisso e depois já levar esse termo de compromisso, essa via, né, que precisa ficar lá no polo e entregar para o polo e pedir para que o polo faça o lançamento lá no sistema, certo? Não se esqueçam, o termo de compromisso não é a última coisa que você vai entregar lá no polo, é a primeira coisa, o primeiro documento. Então, providencie isso o quanto antes, certo? Feito isso, vocês já podem então começar as observações na escola, tá? Escolham, definam em qual turma vocês farão a observação, porque eu falei que, né, vocês podem escolher uma turma dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, eu quero fazer no primeiro ano, eu quero fazer lá no terceiro ano, eu já prefiro fazer lá no quarto ano, tá? Então, assim por diante, escolha uma turma apenas, tá? Não é para fazer no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, não é isso. Uma turma só, tá? Uma série. Então, eu vou fazer com o segundo A, então você vai fazer as suas 20 horas de observação no segundo A e vai fazer as suas 20 horas de regência no segundo A. Ok, gente? Então, esclarecido, não façam em diferentes turmas, tá? Em diferentes séries, escolha uma turma só para que você consiga fazer as observações e as regências. Lembrando, 20 horas de observações e depois 20 horas de regência, tá? Aqui, quando você iniciar as observações, você também já leva
aquele registro de frequência, que também está disponível lá na trilha de aprendizagem, um acadêmico que vai precisar imprimir. Esse registro de frequência vai te acompanhar ao longo aí de todo o seu tempo na escola, tá? Você precisa levar para ter a sua frequência ali registrada, certo? Então leve desde a observação até o final das regências. Tá? Então aí você começa a fazer, né, as observações na escola e já vai preparando o seu projeto de estágio, que é a primeira etapa, é o primeiro trabalho ali da etapa 1. Tá? Projeto de estágio, você tem que ali deixar claro qual que é a área de concentração, tá? Que vai nortear o seu trabalho, e o tema, tá, gente? Vocês utilizem a mesma área de concentração e o mesmo tema que vocês já utilizaram no estágio 1, tá? Então, vocês podem repetir o tema e a área de concentração aqui no estágio 2, porém, vocês vão fazer um direcionamento voltado para o ensino fundamental, tá? Anos iniciais do ensino fundamental. Então, não faça uma cópia do que vocês fizeram lá no estágio 1. Lembre-se, é outro trabalho, tá? O trabalho ele precisa ser inédito. Então, vocês precisam preparar um projeto de estágio específico para este estágio 2, certo? Então, não venham apresentar o mesmo trabalho. Então, abordem a temática de uma outra forma, de uma outra perspectiva, façam um aprofundamento, tá bem? Então é importante vocês já irem fazendo isso, né? Elaborando o projeto de estágio enquanto estiverem fazendo as 20 horas ali de observação. Feitas 20 horas de observação, você já pode fazer a regência, tá? 20 horas também de regência, tá? Eu recomendo que vocês conversem com o professor, a professora regente da turma em que você está estagiando e peça então uma orientação, né, uma indicação do que ela quer que você trabalhe com a turma, certo? Fica mais fácil até para você elaborar seus planos de aula. Então, faça os planos de aula para atender essas 20 horas, tá? Então, vamos supor que você vai ficar ali numa manhã inteira numa sala, então você já vai conseguir matar ali nessa manhã 4 horas. Então, prepare um plano de aula que seja referente aí a essas 4 horas, certo? E deixe claro lá no seu plano de aula o tempo, né, a duração aí, né, que são 4 horas que você vai fazer, ok? Para que no final dos seus planos a gente feche a conta e totalize 20 horas ali de regência, certo? Então não é que você precisa fazer 20 planos, né? A cada hora um plano, não é isso. Mas deixe claro, né, para que eu, na hora que eu for avaliar o seu trabalho, eu entendo esse plano de aula aqui, ele vai ser para que período? Vai ser para 2 horas, vai ser para 4 horas, para eu poder ali calcular e de fato ver, né, que seu plano ali vai totalizar depois ali 20 horas de regência, tá bem? Assim como também, tá, gente, no momento do preenchimento lá da ficha de frequência, então tudo isso precisa estar bem certinho para totalizar as 20 horas de observação e as 20 horas de regência, tá? Então aqui, gente, na etapa 1 é isso, fazer o projeto de estágio e incluir nos anexos do projeto de estágio o roteiro de observação e os planos de aula, tá bom? Roteiro de observação, eu já compartilhei o modelo lá no grupo da turma, posso compartilhar de novo, assim como já compartilhei também o modelo do projeto de estágio e dos planos de aulas, mas posso, sem problema nenhum, compartilhar novamente, tá? E o roteiro de observação é pedir, né, ali ele pede informações, dados da escola, tá? Então, enquanto vocês estão ali fazendo as observações, vocês já podem ali destinar, né, algum dia ali, algum horário para poder coletar essas informações para o seu roteiro de observação. Feito isso, poste então lá em produção acadêmica essa primeira etapa. Então, é o projeto de estágio e no mesmo arquivo, nos anexos, o roteiro de observação e os planos de aula. Então, um arquivo só em formato Word, certo? Na segunda etapa, por sua vez, você já deve ter concluído ali, né, as suas regências. Aqui, você precisa postar somente a ficha de avaliação do desempenho do estágio. Então, gente, quando você for fazer a regência, você vai levar para a escola essa ficha de avaliação. Essa ficha de avaliação também está disponível na trilha de aprendizagem. O acadêmico precisa imprimi-la e levar para que a professora, o professor regente da sala em que você está estagiando, te avalie. Ele vai avaliar como que você foi ali durante as observações e as regências, tá bem? Feito isso, você posta essa ficha, pode ser postada em formato PDF, tá? Lá também em produção acadêmica. Na sequência, a terceira etapa, vocês vão postar o
paper de estágio e nos anexos do paper de estágio, aquela ficha de frequência que eu mencionei, de todos os dias que vocês foram até a escola, tá bem? Então aí vocês preparem o paper de estágio, né? Que é um trabalho mais assim, completo, tá? Fazendo, então, é claro, né, ali uma continuidade do que você já trabalhou no projeto de estágio, né? Ou seja, na primeira etapa, tá bem? Então aqui, né, o paper de estágio ele é um pouco mais ali robusto, né? Um trabalho que vai pedir mais ali informações sobre o tema que você já abordou, a área de concentração. Então, enfim, façam então aí essa continuidade na etapa 3. Terminado o paper de estágio, pode ser postado e lembre-se de colocar o registro de frequência nos anexos. Podem postar aqui como arquivo formato Word. E a etapa 4 é a socialização do estágio. Então, preenchimento dos slides de socialização e depois socialização. Ou no encontro virtual, que é a nossa preferência, é claro, né? Ou, se você não conseguir participar do encontro virtual, vai socializar por meio de um vídeo. Faz a gravação de um vídeo, posta esse vídeo no YouTube, pega o link, né, que foi gerado nesse vídeo e coloca, né, cola nos seus slides de socialização. Aí a hora que eu for abrir os seus slides, eu consigo acessar o seu videozinho ali para te avaliar. Aqui relembrando as áreas de concentração, tá? Então que vocês devem escolher aí uma dessas áreas de concentração, relembrando, tá? Que é importante que vocês utilizem a mesma área de concentração que vocês já usaram lá no primeiro estágio, tá? Então aqui as 4 áreas de concentração e vocês precisam deixar isso claro, tá? Lá no projeto de estágio de vocês, qual que é a área de concentração que o trabalho de vocês vai estar fundamentado, tá bem? Gente, essas seriam ali, então, as informações, tá? Mais específicas, relembrando que o estágio pode ser feito em escolas públicas e também em escolas particulares. Vocês podem fazer na EJA, tá? Educação de Jovens e Adultos, desde que vocês façam ali com alunos de uma determinada série, tá? Dos anos iniciais do ensino fundamental. Então vamos supor, tem um grupo de alunos ali, né, do 4º ano do ensino fundamental, beleza, então eu vou trabalhar com eles, ok? Então não pode ser com séries ali variadas, tá? O modelinho aqui da carta de apresentação que vocês têm que emitir na trilha de aprendizagem e do termo de compromisso, tá, gente, que precisa ser entregue ali em 3 vias. Aqui também, tá, a gente mostra aí o modelinho do registro de frequência, tá? E esse termo de convênio que eu gostaria de chamar a atenção. Esse termo de convênio é no caso de alguma escola que você for fazer o estágio não ter uma parceria firmada com a Uniaselv. Aí o que você faz? Você precisa imprimir esse termo de convênio, tá? Aí você leva uma via para a escola e uma via pro polo, para que o polo consiga então formalizar aí essa parceria, tá bom? Então, somente para casos mesmo de escolas que não tenham parceria com a Uniaselv, é importante que vocês emitam também esse termo de convênio que está também lá disponível na trilha de aprendizagem, tá? A ficha, né, de desempenho do estagiário, tá? E aqui, só relembrando que o trabalho, tá? O estágio em si, ele pode ser feito em dupla ou de forma individual, tá? Para fazer em dupla, vocês vão fazer tudo em dupla, tá? Exceto ali a ficha 2, né? Que é a ficha de desempenho do acadêmico, né? Do estagiário, no caso, que então cada um terá que postar a sua, né? No mais, ali vocês podem fazer tudo em dupla, tá? Lembre-se, em dupla, não é em trio nem nada disso, só em 2. Ou façam individual sem problema nenhum. E aqui, gente, o cronograma de postagem aí para cada etapa, tá? Aí do nosso estágio, certo? Então vocês vejam que eu já estipulei, né, até o dia 1º de novembro para serem postadas a primeira e a segunda etapa, até o dia 22 de novembro a terceira etapa e fechamos a 4ª etapa da socialização até o dia 6/12, né, em dezembro, então, para a gente fazer o fechamento. Pessoal, era isso que eu gostaria de apresentar, espero ter ajudado e estou à disposição aí para sanar as possíveis dúvidas. Faça um esforcinho, tá, gente, para participar do encontro virtual. Até mais!